Bom estar contigo, Marina. Eu também, Edson. Bom dia Tam- a todos. Ah, então Olha o tá. Ciro Então, aí. acho que eu vou até segurar um pouquinho, que o pessoal nobre está chegando. eu fiz a prova da EBC agora esse domingo, eu acho que fui bem. Que bom, Marina. Estamos na tua torcida. Isso aí, que Vai Deus ser quiser, muito bom ter você lá no fundão. Muito bom mesmo. Sim. A torcida lá é grande por você. Boa sorte. Bom, só falta o Felipe para a gente poder começar, né? E é cirurgião de tórax. Felipe ficou com medo que vocês ameaçaram que ia todo mundo para casa dele na festa do aniversário. Ele resolveu nem aparecer hoje. Você assustou ele com as duas vans. Legal, gente, vamos começar, que Vamos esse aqui é embora. um assunto que eu acho bastante interessante para todo mundo que trabalha em CTI ou trabalha em emergência e que vê raio-x de tórax, e mesmo para o pneumologista que não está ligado nessas áreas, na emergência ou no CTI, mas recebe às vezes pacientes no consultório e que apresentam alguns desses dispositivos ou próteses e que às vezes a gente fica meio perdido, porque o fato é que estão aparecendo tantos dispositivos novos, né, que a boa parte deles a gente não está familiarizado. Então, acho que é uma coisa interessante a gente fazer uma revisão disso, fazer um passeio por isso, para mostrar a importância desse conhecimento. Em 2022, eu já tinha feito uma apresentação sobre isso, mas de dispositivos cardíacos, basicamente dispositivos só cardíacos. E hoje eu vou abordar dispositivos torácicos, mas não cardíacos. Quem gostar da aula de hoje, vale a pena de repente dar uma olhada nessa aula, porque elas são nessa aula de 2022, porque elas são complementares e ela está lá no YouTube, né? Nessa aula de 2022 eu falei sobre isso, sobre válvulas cardíacas, sobre o marca-passo, sobre o cardioversor desfibrilador, sobre a prótese de Amplatzer, dispositivos de assistência ventricular, balão intraórtico, mitraclip, monitor cardíaco implantável e paraquedas cardíaco. São imagens muito próprias. Quem já viu uma vez vai identificar, mas quem não viu, muitas vezes vai confundir, inclusive, com corpo estranho e pode causar problemas maiores para o paciente quando a gente não identifica, não só identificar o dispositivo, mas identificar se ele está em posição correta. Isso talvez seja o mais importante. E hoje, então, a gente começa com dispositivos vasculares, mas no final nós vamos ver outros torácicos não vasculares. E o que a gente vai abordar agora é catéter venoso central, catéter Porte-a-Cat, Portocat, né? Catéter de Swan-Ganz, Vascat, embolização por molas e stents, né? Então, aqui sobre o catéter venoso central, que é muito usado, né? Alguns desses dispositivos são mais incomuns, mas esse é um dos mais comuns. Esse é coisa do dia a dia, né? E o que acontece é o seguinte: esse catéter é colocado em veias superiores, né? Em veias das porções superiores, né? Ou jugular, ou subclávia, ou braquicefálica, né? E ele chega à cava, né? A cava superior, e a localização ideal da extremidade é na porção mais distal da cava, antes de entrar no átrio, antes de entrar no átrio direito. Então aqui a gente vê o dispositivo, né? Vê ali o catéter e ele mergulha pela cava e para aqui na localização ideal. Então esse é o catéter venoso central na localização perfeita. Tá? Aqui a gente vê outro. Esses catéteres são muito variados.
termos de calibre, em termos de morfologia, né? Tem muitas formas diferentes. Mas aqui a gente vê, né, um catéter mais grosso, mas na posição correta. Então é isso aqui que a gente vai querer ver. Tá? Esses catéteres, importante a gente conhecer, que eles podem ter complicações. Complicações precoces e complicações mais tardias. As precoces, né, é mau posicionamento, ele está em localização cardíaca, ele às vezes está em localização intra-arterial. Eles podem causar arritmias, eles podem causar perfuração, eles podem perfurar e, consequentemente, sangrar, fazer hemotórax, fazer até tamponamento cardíaco. Eles podem estar, por um erro de colocação, eles podem ser colocados não na artéria, na veia, e sim na artéria. Eles podem desenvolver uma complicação frequente em qualquer desses procedimentos torácicos, que é pneumotórax, e pode fazer entrada de ar com embolia aérea. E as complicações tardias, com infecção, com trombose, inclusive com embolia pulmonar, com estenose venosa, com fratura do catéter e também com embolismo aéreo. Né? E aqui uma dessas coisas. Vejam, vocês viram bem a posição daquele inicial que eu mostrei. Olha a posição desse. Ele vem, entra na cava, mas ao invés de continuar verticalmente, ele faz uma angulação. A cava não tem essa espessura e nem esse trajeto. Na verdade, esse catéter entrou na veia ázigos, tá? E essa não é uma posição adequada para ele ficar. Então, ele tem que ser reposicionado. Tá? Então, isso aqui é um catéter que entrou na veia ázigos. Para vocês entenderem bem isso, especialmente os residentes, é muito importante fazer uma revisão dessa anatomia vascular, porque a gente vai entender bem o que aconteceu. Está vendo? Aqui você tem a cava, né? E aqui a ázigos. Eu vou mostrar em outros ângulos o porquê dessa virada aqui. Está vendo? Aqui só ele reforçado, né? Artificialmente reforçado, mas para a gente ver esse trajeto. E aqui a gente entende, a cava, ela mergulha, a cava não, a ázigos, ela mergulha na cava quase que fazendo um ângulo de 90 graus. E ela é posterior. Então o catéter vem aqui, ao invés de continuar na cava, ele fez essa angulação. Isso aqui, quer dizer, quando a gente lembra dessa anatomia, a gente identifica prontamente que ele mergulhou na ázigos. Tá? Aqui a gente só revendo isso, a gente tem a ázigos, tem a hemiázigos e tem essas comunicações entre as duas. Tá? Numa incidência lateral, numa incidência lateral, a gente vê a cava e vê que a ázigos vem por trás, faz um ângulo reto e mergulha na cava superior. Então, esse aqui é o trajeto e explica esse posicionamento que a gente está vendo nesse catéter. Tá? Aqui, uma outra complicação dessas que a gente tem que identificar, né, que esse catéter foi introduzido na cava superior, aliás, na jugular interna, e ao invés de descer pela cava, tá, ele fez essa angulação aqui e caminhou no sentido do braço. Tá? Então, esse catéter que veio pela jugular, ele entrou, ao invés de entrar na cava, ele entrou na veia subclávia. E aí fez essa angulação. Então, a identificação desses catéteres, especialmente no CTI, ela é fundamental. Né? Ela é fundamental que isso seja identificado. Às vezes está limpo como isso aqui, com poucas coisas, mas frequentemente esses pacientes do CTI têm vários fios, cabos, superpondo a imagem e às vezes pode se tornar mais complicado. Né? Esse aqui aconteceu uma complicação, essa sim, mais importante, mas até grave. Um homem de 55 anos
tinha um catéter venoso central que entrou pela jugular, tá? Só que ele fez essa curva aqui e ele mergulhou na aorta, tá? Ele perfurou e mergulhou na aorta. Então, aí você vê que a coisa já fica bem mais feia. Ele não está em veia, ele está em artéria, né? Então, isso muitas vezes é suspeitado não só pela posição anômala, né, da coisa, mas porque começa a refluir pelo catéter, vai ter um retorno de sangue com pressão, né? E isso então vai chamar a atenção de ser arterial. E olha aqui nas reconstruções, aqui a gente pode ter dúvida, inclusive, né, da posição, pode realmente ter dúvida, né? Chama mais atenção esse dado clínico do que propriamente a posição nesse momento. Mas aí foi feita a tomografia, e olha que bonito, a tomografia mostra a ponta do catéter lá dentro da aorta, né? Tá? Então aqui a mesma coisa, olha, veio para dentro da aorta, tá? Esse catéter dentro da aorta, ele pode acontecer tanto por perfuração mesmo da própria aorta, como por uma canulação errada. Esse é um detalhe curioso, técnico. O seguinte, especialmente quando o sujeito vai cateterizar a veia jugular, a artéria carótida passa ali juntinho, né? Elas ficam muito próximos. Então, essa proximidade pode criar esse risco do sujeito canulizar não a veia, e sim a carótida. E aí acontece também esse mesmo mecanismo, né? Aqui, outra coisa, um homem de 52 anos, catéter entrou pela jugular, tá? E aí começou a ter aquele retorno de sangue que sugere a colocação intraarterial. E a ponta do catéter estava dentro do arco aórtico. Tá vendo? Aqui a gente já vê essa topografia bastante anômala, né? E a ponta lá na região da crosta da aorta. A outra complicação, uma complicação dessa já tardia, que pode acontecer, é a formação de trombo, né? E aqui já o radiologista pode dar essa informação. Vejam, está lá o catéter, né? E olha aqui essa falha de enchimento, né? Esse defeito aqui, negativo, que é um trombo que se formou na extremidade do catéter. Então, são informações super importantes que o exame radiológico tomográfico pode fornecer, né? E aqui, uma outra coisa, um catéter que foi colocado também na jugular interna, tá? O catéter foi colocado na jugular interna, e aí ele veio no sentido, tá? Num sentido absolutamente diferente. Isso é a veia pericardiofrênica esquerda, tá? Então ele já entrou em outra veia que a gente não tinha comentado, que eu vou mostrar melhor para vocês. Para a gente entender essa veia pericardiofrênica, ela é uma veia que cruza o coração, ela margeia o coração, tá? E vem parar na região do diafragma, tá? E nesse caso aqui, que a gente publicou há uns anos atrás, era um paciente que tinha tosse, dispneia, circulação colateral, tá? Ele tinha uma suspeita de um tumor central fazendo síndrome da veia cava. Tinha uma telectasia, papapá. Quando você tem síndrome de cava, você tende a ter circulação colateral. E vários vasos que têm um calibre normal, em princípio, eles podem se dilatar por conta dessa circulação colateral, fazendo colaterais. Isso aqui é uma veia pericardiofrênica completamente dilatada, tá? Olha aqui que bonita essas reconstruções, tá? Olha a veia aqui, olha o calibre dessa veia. Olha aqui numa reconstrução periférica, mostrando a circulação colateral na parede, né? As veias todas varicosas,
né? E isso, na verdade, não era um tumor, era uma mediastinite fibrosante, mas que tinha essa coisa. E essa identificação é importante porque, eventualmente, não nesse caso que está em toda a extensão, mas eventualmente faz uma, duas, três varizes, isso pode ser confundido com linfonodomegalia. Tá? E imagina a complicação de uma biópsia feita nessa veia, né? Então, o sujeito tem suspeita de tumor, apresenta na tomografia imagem compatível com linfonodomegalia e alguém resolve biopsiar, né? E aí isso pode ser catastrófico, é importante a gente conhecer. E só revendo essa anatomia, eu acho legal botar essas imagens, porque quem depois quiser estudar o material com mais calma, estudar revendo com calma, tem os elementos aqui, né? Então aqui a gente vê, olha aqui onde é que sai a veia pericardiofrênica, tá? Ela sai direto, tá? Ela sai por baixo da braquicefálica, tá? Então aqui a gente vê a facilidade do catéter que veio por cima, né? Ao invés de entrar no trajeto normal, poder mergulhar por ela. E aí vem, e olha aqui o trajeto dela normal, adjacente ao coração, tá? Então essa é uma das complicações. Aqui acho que está mais bonito para ver nesse aqui, né? A mesma coisa, né? A veia e as veias pericardiofrênicas. Eu estou falando muito da esquerda porque é onde acontece, mas obviamente tem a mesma veia à direita, né? E aqui um caso onde ficou bem nítido o catéter passando por ela. Tá vendo? O catéter veio, em vez de vir para a cava, ele desceu contornando o coração. Quer dizer, de agora em diante, o residente que vê isso, ele vai poder afirmar com toda segurança que esse catéter está na veia pericardiofrênica. Tá? Aqui uma complicação que a gente vai ver muito quando eu começar a discutir as coisas de heterogenia nesses procedimentos torácicos, que é pneumotórax, né? E aqui um pneumotórax complicando um catéter venoso central. Tá? Isso a gente vai ver em biópsias, vai ver como uma das coisas mais frequentes de complicação desses procedimentos torácicos. E aqui já uma coisa bem menos comum. Esse paciente apresentou essa imagem aqui, uma imagem muito estranha, né? Um hemitórax opaco, né? Completamente opaco e muito denso. Isso não é uma densidade de uma consolidação, está muito denso, né? E uma densidade maior na periferia, e a gente vê o seguinte, uma densidade que delineia toda a cavidade pleural. Tá vendo? Ela vem até aqui embaixo, coisa. Então, o hemitórax opaco denso, mediastino um pouco desviado para o lado contralateral, mas muito opaco. Difícil da gente entender num primeiro momento, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte: esse paciente foi fazer uma tomografia, tá? Tinha um catéter venoso central colocado, mas estava mal colocado e ninguém sabia. E aí injetaram o contraste da tomografia pelo catéter venoso central. E aí o contraste veio para todo na cavidade pleural. Tá? Então foi o que aconteceu. Esses catéteres têm vários outros tipos de catéter que são usados. E esse catéter Porte-a-Cat ou Porta-Cat é um catéter que é usado, é um catéter venoso central, mas que é usado quando o paciente vai ter que fazer algum tipo de terapia, algum tipo de procedimento de longa duração. Por exemplo, uma quimioterapia, né? E qual é a diferença dele? Trajeto, coisa, tudo é igual, mas ele tem esse compartimento aqui, que é onde se injeta a substância, né? Então ele fica mais fixo, ele fica subcutâneo, como a gente está vendo aqui, né? E ele é usado então para injetar o, o, os elementos necessários da quimioterapia, por exemplo, ou de outros procedimentos. Tá? E ele tem, então, essa característica aqui, que você identifica logo
que é um catéter Portocat, não um catéter venoso central de outra natureza, porque tem esse compartimento aqui que é o local da injeção, tá? E aí a gente vê que ele está lá e está em posição normal, está na cava superior. O que eu chamei a atenção é que frequentemente esses pacientes têm outros fios no tórax, né? Outros dispositivos que compõem monitor cardíaco, uma série de outras coisas. Mas aqui o que está interessando a gente é o Portocat, né? Aqui é a mesma coisa. E aqui a gente já vê um erro de posição. Tá? E é isso que a gente tem que procurar quando identifica esses cabos, esses fios, a posição. Olha aqui, o catéter foi colocado, só que ao invés de descer pela cava, ele subiu pela jugular. Acho que está bem claro para vocês verem isso aqui, né? Que ao invés dele estar descendo, ele está subindo pela jugular. Um outro tipo de catéter, esse Vascat, né, é um catéter venoso central que ele tem duas vias, né? E ele é usado basicamente para diálise, tá? Porque tem uma saída e uma entrada. Então, é o catéter usado para diálise. Posição é a mesma, tudo, o raciocínio é semelhante. E aqui, um desses catéteres na posição normal, né? Vamos fixar isso. Posição normal é na porção superior, na porção mais proximal da cava superior, quando ela está entrando no átrio. Tá? Então, essa é a coisa correta. E aqui a gente já vê aquele aspecto que eu mostrei no catéter venoso central inicialmente, mas que vale do mesmo jeito, né? O catéter veio, ele pode entrar, obviamente, pela direita ou pela esquerda, esse aqui entrou pela esquerda, desceu, mas quando chegou aqui, ele fez essa curva. Então, ele entrou, vocês já viram, ele entrou pela ásicos. Ele está na crosta da ásicos. Lembrem daquele primeiro exemplo, eu acho que vale a pena, quem estiver interessado nisso, rever essa aula, rever essas posições, para fixar bem, né? E um outro catéter muito interessante é esse catéter de Swan-Ganz, né? Esse catéter é usado para medir a pressão especialmente nas artérias pulmonares, né? Mas também no átrio direito, no ventrículo direito. Ele serve para medir pressão. E aí, ao contrário dos outros, que eu mostrei até agora, ele fica na artéria pulmonar. Tá? Então, o trajeto dele é esse, é colocado pelas mesmas veias, né? Passa pela cava, mas ao invés de ficar na porção superior da cava, ele penetra no átrio, ele passa pela tricúspide, ele entra na pulmonar. E aí ele vai ser colocado em posições diferentes quando se quer medir a pressão do tronco da pulmonar, ou da pulmonar direita, ou da pulmonar esquerda. Então, isso aí vai variar. E é esse, então, para a gente fixar bem o trajeto dele, né, passando por essas estruturas. E é assim que a gente vai ver. Vejam, então você vê um catéter, né? Ah, mas peraí, mas ele não parou na cava superior. Não, mas não era para parar. Esse tipo de catéter específico, ele vai fazer esse trajeto, né? Aqui a gente imaginando do esquema, né? Vai entrar no átrio direito, vai passar pela tricúspide, vai passar pelo ventrículo e vai lá para a pulmonar. Aqui ele está na pulmonar direita, né? Ele está a posição dele aqui está na pulmonar direita. E aqui para vocês verem aquilo que eu falei, daquele emaranhado de fios que frequentemente a gente vê. Várias vezes, o técnico vai fazer essas radiografias, na maioria das vezes no CTI é o técnico que vai fazer, então é de bom tom que tudo aquilo que tiver móvel, que for fácil, retirar do campo, para facilitar a análise. Mas muitos desses dispositivos não podem ser movidos. Então, muitas vezes, o que a gente tem é um aspecto como esse. Mas aqui a gente já, pelo que vocês já aprenderam do trajeto, vocês já sabem que esse aqui é o catéter de Swan-Ganz, né? E ele está vindo, fazendo aquele trajeto e está na pulmonar. Aqui um outro caso, são dois pacientes diferentes,
mas mostrando a mesma coisa, né? O catéter vindo e chegando na pulmonar. E veja a quantidade de elementos metálicos que tem superposto, né? Fio de sutura no externo, monitores cardíacos, etc. e tal. E aqui ele limpo, né? O catéter, você vê, a extremidade pode estar aqui, que é a região do tronco, pode ter passado, e aqui ele passou e está lá na pulmonar direita. Tá? E essas são as principais complicações. Vejam que são semelhantes, né? Fazer pneumotórax, fazer embolia gasosa, fazer infarto pulmonar, fazer trombose, fazer arritmia cardíaca, mas uma complicação diferente que a gente não tem com a mesma, pelo menos como uma coisa eventual comum nos outros catéteres, é a formação de pseudoaneurisma ou até de ruptura da artéria pulmonar. Por quê? Porque ele vai, ao contrário do outro que está na veia, ele vai estar dentro da artéria. Então, essa complicação pode ocorrer. E aqui a gente vê um caso. Uma mulher de 75 anos teve um catéter de Swan-Ganz colocado durante uma cirurgia de válvula mitral, né? Teve um sangramento pelo tubo. O catéter foi removido, sangramento contido e foi embolizado. Então, a gente tem esse nódulo aqui muito denso, que é o pseudoaneurisma que foi embolizado. E aqui na tomografia, na reconstrução, mostrando isso perfeitamente, né? Vem a pulmonar, vem um ramo e vem lá o aneurisma que se formou pelo trauma, né? Pelo trauma da artéria promovido pelo catéter, né? E às vezes isso pode dar confusão diagnóstica, como nesse caso aqui, um homem de 55 anos operou uma estenose aórtica, colocou uma válvula aórtica com, obviamente, o uso do catéter, né? E aí, 15 dias depois da cirurgia, o raio-x mostrou esse nódulo, né? Esse nódulo que precisa ser comparado com exames prévios. É óbvio que esse paciente tem que ter exames prévios. E isso certamente não vai estar lá. Eu digo isso porque, se a gente olhar isso descuidadamente, pode imaginar, espera aí, esse sujeito tinha um tumor, né? Ou tinha um nódulo de outra natureza, coisa. Então, a comparação com os exames prévios é fundamental. Mas não tinha, 15 dias depois, mostrou esse nódulo. E aí foi injetado contraste e o nódulo se opacificou totalmente, né? Fechando o diagnóstico de um pseudoaneurisma. E aí foi embolizado, né? Foi colocada essa mola, né? E está aqui então a mola, ocluindo o vaso lesado, e aí a gente vê que a injeção do contraste não mostrou o enchimento daquela cavidade que previamente era muito nítida, né? E aqui uma coisa que pode confundir, a gente viu esses catéteres, esse aqui está onde? Né? Esse aqui está externo, né? Então, o cuidado que tem que ter quando radiografar o paciente de tentar retirar tudo aquilo que superpõe, né? Porque ninguém, não tem como imaginar que trajeto seria esse, né? Isso aqui não é trajeto de nada anatomicamente, né? Uma outra coisa que pode ter, a gente pode ver em relação a vasos, são essas próteses, né? Esse aqui é uma prótese chamada TEVAR, que é um reparo endovascular aórtico, né? Então, essa aqui é um stent, né? Um stent colocado na aorta, certamente por aneurisma, né? Então, isso aqui é o stent, você vê que ele já foi operado, mas isso aqui é o stent, tá? Eventualmente, a gente vê uns stents mais localizados. Olha esse aqui, né? Aí já fica estranho, até pelo calibre. Na verdade, esse paciente tinha uma coarctação da aorta. E aí a gente vai ver, isso aqui está realmente na topografia da aorta, e a gente vê aqui nos exames pré a estenose da aorta, né? É um defeito congênito, muita circulação colateral pela estenose. E aqui o stent colocado, que corresponde a isso aqui que a gente está vendo na radiografia de tórax, né?
então, o stent da aorta. E, às vezes, uns stents em umas posições estranhas, né? Como esse aqui, né? Olha só que imagem diferente do que a gente está habituado a ver, né? Quando eu ampliei para facilitar a visualização de vocês, é o mesmo padrão dos stents anteriores. Só que esse stent aqui está na artéria pulmonar. Tá? Então, são coisas que a gente tem que se familiarizar. E pela anatomia, a gente já imagina, isso não está em aorta, isso não está em coronária, até pelo calibre, isso está na posição da artéria pulmonar esquerda, né? Esses stents também são usados em outras localizações, né? Esse aqui é um stent que está na traqueia. Vejam bem, né? Está dentro da traqueia. Esse paciente tinha traqueomalácia e o stent foi usado nesse tipo de tratamento, né? Então, aqui ampliado, para vocês verem melhor, o stent lá na traqueia, fazendo a função dele, impedindo que ela colapse na expiração, como é comum na traqueomalácia, né? Outra coisa que a gente vai poder identificar e tem que tomar cuidado para, numa análise apressada, não confundir com corpo estranho, são essas embolizações por molas, né? Ou coios, como é o termo usado em inglês. Então, isso aqui foi embolização com mola, tá? E isso pode, depois eu vou falar disso mais adiante, mas é também um stent. Mas não só de dispositivos cardíacos, como eu mostrei na aula anterior, mas também dispositivos vasculares, como eu estou mostrando nessa, não só desses dispositivos a gente vai poder encontrar no tórax. Então, tem uma série de outros estimuladores, bem menos comuns, que a gente vai ver e tem a chance grande de se confundir. Primeiro, são outros tipos de marca-passo. Na primeira aula, na aula de 2022, eu mostrei marca-passos, mostrei as complicações de marca-passo, mostrei as posições anômalas de marca-passo, mostrei uma série de coisas. Mas tem outros tipos de marca-passo que a gente pode confundir, como esse aqui. Numa visão inicial, isso aqui parece um marca-passo cardíaco, que é o comum que a gente vê frequentemente nas radiografias de tórax, né? Muito frequente, especialmente pacientes mais idosos, que chegam com marca-passo. Só que a posição desse marca-passo está muito estranha, né? Você esperava que esse marca-passo viesse para o coração, né? E olha para onde é que os fios estão indo, né? Então, marca-passo na posição que você pode ver os marca-passos cardíacos, mas o fio está indo lá para cima, não está entrando no tórax. Que diabo é isso? Será que colocar esse marca-passo tão mal assim? Não é provável, não é esperado, né? E aí vem, então, que isso é um marca-passo para o cérebro. Isso é um neuroestimulador e que ele pode ser usado em doença de Parkinson, né? É um dos tratamentos de doença de Parkinson. Então, é uma estimulação cerebral profunda. É um marca-passo cerebral e não cardíaco, né? Esses marca-passos, a posição é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai lá para cima, tá? E são colocados esses estimuladores no cérebro, tá? E como eu já mostrei na aula de coração, da aula dos marcapassos cardíacos, ele pode sofrer isso aqui, esse enovelamento dos cabos perdendo a função. Isso é chamado de síndrome de Twidler, tanto aqui como no coração, que é muito mais comum. Se vocês forem lá olhar a aula de coração que eu dei, vocês vão ver o número de casos que eu mostrei sobre essas complicações, tá? E aqui, para fundir a cabeça de quem estiver analisando essa radiografia, tá? E que não conhece isso, vai ficar confuso. Porque, veja, eu estou vendo 3 marcapassos. São muito parecidos entre si. Veja, a morfologia
é muito parecida. Só que esse aqui, os cabos estão indo para a posição normal, né? Estimulando átrio, estimulando ventrículo. Tá? Essa é a posição normal de um marca-passo. Mas tem mais dois. Que diabo é isso? E aí a gente vê que eles estão indo lá para cima. Então, com o conhecimento que vocês já adquiriram, vocês vão saber certamente que é um marca-passo cardíaco, mas são dois marca-passos cerebrais, dois estimuladores cerebrais. Então, vejam como é que a gente pode ficar confuso quando não conhece essas coisas. E aqui um outro caso, esse aqui eu já mostrei em aula mais próxima, mas eu acho que é interessante, um paciente que tinha tetraplegia desde os 4 anos. Tá? Tetraplégico, você vê que tem procedimentos em relação à coluna, etc. e tal, mas tem essas duas imagens aqui, esses dois discos aqui, redondos, grandes, né, numa posição diferente do que a gente está vendo. E isso, na verdade, é estimulador do nervo frênico, tá? E isso tem uma função muito interessante, porque esse paciente que tinha essa paralisia e tinha essa dificuldade respiratória e que só vivia por conta de ventilação mecânica, com essa colocação desses estimuladores, o frênico estimulando o diafragma, a respiração foi reconstruída, ele foi, obviamente, trabalhado para isso, foi treinado para fazer isso, mas ele conseguiu ser desmamado por conta disso e passou a respirar sem ventilação mecânica. E é isso aqui, tá vendo? O marca-passo. Ele tem esse transmissor externo, ele fica com essas duas antenas, né? E aí os cabos vão lá, esses eletrodos vão lá nos frênicos, são implantados nos frênicos para fazer o estímulo. Então, esse é o marca-passo diafragmático. E esse caso aqui, para mim, foi muito marcante de ter aprendido com ele, quer dizer, é um caso de literatura, mas de ter estudado esse caso na literatura, pelo, pelo bem que esse procedimento trouxe para essa menina. Uma menina de 9 anos com uma síndrome de hipoventilação central secundária a uma lesão isquêmica do tronco cerebral. Então, tinha uma lesão irreversível no tronco, né? E durante 5 anos ela viveu no hospital com ventilação mecânica. Viveu presa no hospital, viveu a vida dela praticamente toda, né, consciente no hospital. E quando ela fez 7 anos, foram implantados esses marcapassos diafragmáticos. E aí ela fez uma reabilitação respiratória, né, um condicionamento respiratório, e aí pôde ser retirada a ventilação e, principalmente, ela teve alta. Ela foi viver em casa, né, com isso. Então, vejam a mudança de vida. Uma criança que viveu a vida toda presa no hospital, presa a um sistema de ventilação mecânica. Você imagina o bem-estar para a família, para a mãe, para os pais, né, poder ter essa menina de novo em casa, né, com todas as limitações, obviamente, mas num ambiente muito mais favorável, né? Então, esse caso aí é um caso que eu acho que é bem ilustrativo para isso. Um outro aspecto, outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conhecer, é esse dispositivo aqui. Veja, um paciente certamente com trauma, né? Levou um tiro, tá vendo? Tem fragmentos metálicos, tem enfisema de partes moles, né? E ele fez um pneumotórax. E aí foi colocado isso aqui, que é a chamada válvula de Heinrich. Essa válvula de Heinrich, ela é usada para tratamento de pneumotórax. E ela tem uma vantagem, ela pode, quer dizer, pode eventualmente ser usada como substituto para drenagem torácica convencional. E algumas vantagens primeiro, o paciente passa a ter uma mobilidade maior. Ele não está pendurado aqui, ele drena, né? Ele não tem que pinçar durante transporte, né? É mais fácil
de higienizar. Então, tem uma série de vantagens. Ela é uma pequena válvula unidirecional, né, usada para drenagem torácica, tanto de ar como de líquido, né? E é muito fácil de usar na emergência, no local de ferimentos por arma de fogo. E é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é a tal da válvula de Heinrich, tá? Também a gente vai ver alguns dispositivos que são colocados no tubo digestivo e que podem criar problema de diagnóstico diferencial, né? Especialmente quando a gente não está alertado com o corpo estranho. Muitas vezes isso é inicialmente confundido com corpo estranho. Tá? Não esse aqui é um primeiro dessas complicações, mas outros eu vou mostrar essa confusão. Veja, isso aqui é uma sonda nasogástrica que devia estar descendo, né, pelo esôfago para o estômago, e aqui ela tomou um trajeto diferente. O que aconteceu? Ela, ao invés de descer pelo esôfago, né, ela desceu pela traqueia. Tá? Foi colocada na traqueia e aí veio para o lobo inferior esquerdo. Tá vendo? Então ela vem dentro da traqueia, tá vendo? Aqui bem nítido, e entrou no brônquio principal esquerdo e veio aqui para o lobo inferior. Então, uma sonda nasogástrica, que é uma coisa bastante comum, muito usada, mas cuidado nessa avaliação da posição, né? E aqui, a outra sonda, mesma coisa. Veja, ela desceu e entrou no brônquio direito, né? Então, são coisas que têm que ser identificadas, que imagina as possíveis complicações. Vamos jogar alimento, papapá, coisa, e vai jogar para o pulmão, né? E não para o tubo digestivo, né? E aqui, um caso que achei muito curioso, essa frase em amarelo é minha, mas foi a sensação que eu tive quando eu li. Olha que curioso, um homem de 77 anos tinha uma pneumonia. Tá vendo? Tem essa consolidação aqui na base, papapá, papapá. Ninguém conseguia fazer o diagnóstico, a etiologia. Estudo sorológico, bacteriológico, foi tudo negativo, e ele não tinha condições de fazer uma broncoscopia. E aí, teve que passar uma sonda nasogástrica, foi passada a sonda, mas aconteceu a mesma coisa que nos casos anteriores. Entrou pelo brônquio. Ela passou pela traqueia e entrou pelo brônquio, né? E aí viram, né? Retiraram imediatamente, mas aí resolveram o pulo do gato, fazer o estudo bacteriológico da extremidade da sonda. E aí a cultura mostrou estáfilo resistente, né, Márcia? Então, nenhuma outra forma eles fizeram o diagnóstico, e esse erro aqui permitiu coisa. Então a gente pensa, se a vida te deu um limão, fizeram dele realmente uma limonada. Foi o que aconteceu nesse caso. Obviamente, ninguém vai usar esse procedimento de rotina para fazer esses diagnósticos. Aqui um outro aspecto curioso, né, que é um balão intragástrico, que é uma coisa que também está sendo muito usada, e a gente pode ficar perdido encontrando isso aqui, né? Isso aqui é a imagem de um balão intragástrico, tá? Esse outro caso aqui já é um pouco mais complicado, né? É um caso do Klaus, lá da Inglaterra. Ele, infelizmente, não mandou exatamente o que aconteceu com o paciente, né? Mas o fato é que tem essa radiografia de tórax e apareceu uma imagem muito densa aqui nessa porção superior, tá? Uma imagem muito densa. Você vê que não está relacionado à traqueia, né? E a primeira coisa que a gente pensa das estruturas que passam por aqui é esôfago. Então, isso parece um corpo estranho na porção superior do esôfago, tá? Tá aqui, ó, o detalhe dela, mas você vê que tem uma morfologia meio diferente, e que depois que a gente conhece é uma morfologia típica. Isso é uma cápsula de endoscopia, né? Você tem muito esse procedimento da endoscopia feita com cápsulas que o paciente ingere
e ela vai fotografando, vai documentando o tubo digestivo, só que esse paciente tinha um divertículo de Zenker, um divertículo faringoesofagiano, e a cápsula ficou retida no divertículo, né? Então, essas cápsulas têm vários formatos, papapá, mas aqui a gente vê algumas, né? Como é que é a cápsula, né? Ela tem uma lente, ela tem uma bateria, ela tem uma antena, é uma máquina fotográfica, né, que o paciente ingere, e aqui as cápsulas dentro do tubo, tá? E o que a gente vê é isso aqui, né? Pode aparecer nas radiografias de abdômen, mas naquele caso nosso, interesse maior foi na de tórax, né? E aí, esse paciente, quando está ingerindo essas cápsulas, ele pode broncoaspirar, né? Pode fazer retenção da cápsula em qualquer nível do tubo digestivo, se tiver estenose, ou pós-cirúrgica, ou inflamatório, ou tumor, e eventualmente até tem que ser retirado por via endoscópica ou então cirúrgica, tá? Esse, então, é o padrão é, da cápsula, tá? E aqui um desses casos que ele aspirou, né? Você vê aquele primeiro, ela parou num divertículo, aí foi uma fatalidade, né? Ele ter o divertículo, mas esse aqui é mais comum. Ele aspirou e veio para o brônquio principal direito, bronquiofante direito, ao invés de descer para o tubo digestivo. Tá? Aqui uma outra imagem curiosa, tá? Também no tubo digestivo. Veja, a radiografia de tórax, que a gente morre de vontade de dar normal, né? Especialmente se só tivesse o PA. Mas aí tem uma imagem aqui meio marota, densa, né? Que diabos é isso? A gente não pode ignorar, isso não deve ser nada. Não é assim que a banda toca. O perfil mostra essa imagem também nessa posição, né? Numa posição compatível com o trajeto do esôfago. Mas eu não posso afirmar isso por aqui, a menos que eu conheça essa morfologia da imagem. Aqui eu ampliei para vocês verem bem. Olha lá, parece até um disco voador, né? Um negócio meio diferente, uma sonda dessas aéreas, papapá. Mas é uma morfologia que depois que vocês aprenderem ela, vocês não vão errar mais. Isso é um sensor de pH-metria, né? É um medidor de pH do esôfago, tá? Que é colocado dessa forma, e a extremidade dele tem aquela morfologia, tá? Então, aqui o aspecto da extremidade, né? Que a gente viu aqui, tá? E ele colocado é para avaliar refluxo, né? Então, ele lá na posição normal, tem um monitor externo, né? E o sensor colocado, tá? Então, entra lá pelo nariz, desce e vai lá. E aqui uma visão endoscópica dele, né? A gente viu ali a visão radiológica. Então, qual é o grande problema disso? É que, na maioria das vezes, essa informação não vem no pedido do exame, né? Infelizmente, não é uma preocupação do endoscopista, ou do gastro que colocou isso, ou lá de quem seja, dar esse tipo de informação. Então, o radiologista recebe essa radiografia para dar laudo e fica absolutamente perdido por falta da informação, né? Então, a outra coisa interessante são essas derivações ventrículo-peritoneais, tá? Também outra coisa muito usada em tratamento de hidrocefalia, né? Onde a gente tem o catéter, né? Que é colocado lá dentro do ventrículo, né? Passa e vai até a cavidade peritoneal. Então, esse excesso de líquido que é produzido aqui e acumula nos ventrículos, ele é drenado para coisa. E isso é passado de forma subcutânea, né? Esse catéter fica de forma subcutânea. Aqui a gente vendo numa visão lateral, né, a posição do catéter e ele chegando à cavidade peritoneal. Então, isso é a chamada derivação ventrículo-peritoneal. E aqui um caso desses, onde o radiologista é super importante para definir a situação.
está lá o catéter. Outra posição que a gente precisa se familiarizar, né? Catéter que vem lá de cima, vem lá da cabeça, desce e vem para a cavidade peritoneal. A cavidade peritoneal, ele vai poder ficar em qualquer local dessa cavidade. Aqui ele está lá embaixo na pelve. Então, esse foi o primeiro exame dele. Era um homem de 65 anos, primeiro exame dele. Tá? 16 meses depois, um ano e meio depois, ele fez esse outro exame. E olha que interessante. Primeiro, aquele trajeto que a gente via aqui não acontece mais. Esse catéter está vindo aqui numa posição estranha. E olha esse enovelado que tem aqui projetado na silhueta cardiovascular. Não tem nada no abdômen. Cadê o catéter? Aquele catéter que estava nitidamente aqui, desapareceu. Né? O que houve? O catéter migrou para as artérias pulmonares. E olha a tomografia dele, que horrível. Ele está lá dentro do tronco da artéria, dos ramos direito, esquerdo. Ele migrou, ele foi todo para dentro da artéria pulmonar. Então, essa é uma complicação rara, né, que pode acontecer, essa passagem penetrar na veia subclávia durante a colocação do catéter. E aí, inicialmente não acontece nada, mas o fluxo venoso e a pressão intratorácica acaba fazendo que ele migre para dentro do vaso. Isso é raro, mas a gente precisa saber que acontece. E esse caso aqui, um caso que eu achei fantástico, desse tipo de complicações. Vejam, essa mulher aqui colocou um catéter, né, mas fez esse primeiro exame, tá, onde não tinha essa informação. Tá? E a gente vê que ela tem próteses mamárias, e aqui, essa prótese aqui, com esse enovelamento no interior. Numa primeira olhada, pode parecer até ruptura da cápsula. Né? E tem uma imagem que fica semelhante na ruptura da cápsula, né? Que é até chamado sinal do Linguini, que é a gente ver esse enovelado da própria cápsula que rompeu dentro do material, dentro do silicone. Tá? Só que não era essa a história. Tá? Isso aqui foi um catéter de derivação que foi colocado de forma incorreta, e ele, quando passou pela porção subcutânea para descer para o abdômen, eles furaram a prótese. Tá? Furaram a prótese e ele está enovelado. Olha que bonitas essas imagens, né? O catéter vindo e aí enovelando dentro da prótese. Né? Então ele foi e, ao invés de descer como seria o esperado, eles perfuraram a prótese e o catéter fez isso. Tá? Então, na verdade, e aqui uma outra coisa para complicar também, né, é essa imagem aqui. A gente viu marca-passo, já aprendemos isso, a posição normal do marca-passo. Mas aqui um outro marca-passo, tá? Com um cabo vindo uma posição completamente diferente. Tá? E outro cabinho fino aqui vindo para cá. Né? E aí já não é aquele marca-passo cerebral, né? O trajeto não é esse. E aí, que diabos de marca-passo é esse? Esse é um estimulador do nervo hipoglosso e, eventualmente, é usado em pacientes com apneia do sono. Tá? É um dispositivo chamado Inspire ou Inspire, sei lá como é que o pessoal que usa fala, mas, basicamente, é o seguinte, ele tem dois eletrodos, um inferior, que vai para a parede torácica, fica na parede torácica, e ele monitora a respiração. E esse superior, tá, que veio aqui para cima, ele entra em contato com a base da língua, ele vai para o hipoglosso. Então, quando o paciente inspira, um estímulo elétrico é enviado para a base da língua e empurra ela para fora das vias aéreas. E aí previne a apneia do sono.
Vejam que interessante. Esse é o aparelho, né? Esse é o dispositivo, tá? E aqui a posição dele, né? Ele é o neuroestimulador, tá? Um dos eletrodos vem para o nervo hipoglosso, para a base da língua, e o outro na parede torácica. Então, um monitora a respiração e o outro empurra a língua, né, para fazer esse efeito. Então, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Talvez seja um pouco confuso ou não tenha interesse para alguns de vocês, mas para quem trabalha com esse tipo de paciente, quem trabalha em CTI, quem dá laudo de radiografia de tórax, ainda tem muita gente que faz isso, esse exame ao contrário do que alguns pensam, não caiu em desuso, né? Eu acho que esse conhecimento é muito, muito, muito importante. Eu vou pedir então à Regina para abrir os microfones para a gente fazer as despedidas e a gente tem 5, 10 minutos aí para escrever no chat e para variar está totalmente vazio. E particularmente eu queria a opinião de vocês sobre esse tipo de discussão, porque eu pretendo, em algumas das próximas aulas, discutir muito iatrogenia, discutir muito erro médico, e a gente vai ter que passar muito por esses procedimentos. Então, Regina, por favor, abra os microfones, ok? Estão abertos. Maravilhosa aula, Edson. Putz, eu vou te falar, eu já te falei isso várias vezes. Eu sempre repasso isso para os estudantes de medicina. Essa aula de hoje foi sensacional. Parabéns, cara. Você tira leite de pedra. Maravilhoso. Beijo, querido. Valeu, Glorinha. Beijo bem grande. Pois é, Obrigado. ele é o tipo da pessoa que enche a gente de marca-passo e a gente tem que andar na linha, tá entendendo? Que é para poder a gente dar conta, né? Não, Edson? Muito Beijo, minha obrigada, querida. Saudade de maravilhoso. você. Um beijo. Oi, Edson, Bom, muito boa Edson. aula, hein? Nunca vimos essa aula em curso de radiologia, em lugar nenhum. E a gente fica imaginando o trabalho que você teve para montar essa aula. Parabéns, parabéns por nos ajudar e parabéns pelas aulas que você dá para gente. Impressionante. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado mesmo. Abração bem forte para você. Um abraço para todos. Tchau. Excelente, Edson. Me escuta. E olha aí, ó. Ah, que bom que você apareceu, Mas Felipe. A gente estava com saudade de você. eu já estava desde o começo. Obrigado. Excelente. Essa aula foi espetacular. Bom para cirurgião torácico que atende muito doente de CTI para ver essas complicações. Excepcional. Gostei muito. Que Muito bom, bom. meu amigo. Fico feliz que você tenha gostado. Obrigado. Edson, você não é mais um professor, você é um mago. Você faz mágica. Que aula, mano. Como é que você junta tudo isso para ensinar para a gente em 1 hora? Você é demais, cara. Muito obrigado, tá? Imagina, meu amigo. Ô, Obrigado a Edson, você. o Antônio não está aí hoje, não? O que é? Edson, o Antônio não está aí hoje? Não, o Antônio teve um compromisso. Ah, tá. Ele Ele me geralmente escreveu. já estaria falando aí para você. Não, Beleza, não, então. Muito obrigado, Edson. Um abraço. Nunca antes visto em lugar nenhum. Beleza. Desculpe, Mário, eu não te ouvi. Essa aula nunca ninguém viu antes, como diz o Miguel. Nunca, em lugar nenhum. É muito legal, muito legal. Ah, que Grande bom. aprendizado, tá? Obrigado. Tomara que seja útil para o pessoal, né? Vai Muito ser. útil. Muito útil. Grande abraço a todos. Valeu. Valeu, abração, Ciro, abração. Tá falhando o som, hein? Ô, Jorge, aí, vamos pagar a conta dele. Ah, meu Deus, esse microfone do Jorge se tornou um problema. Tá dando para ouvir não, Jorge, desculpe, mas não tá dando mesmo. Tá picotando tudo. Valeu, vale um abração para você de qualquer jeito. Obrigado. Gente, vocês vão deixar esse chat vazio desse jeito, gente? Tá vazio, não, Edson. Tem um bocado de coisa escrita aqui. Isso aqui é igual bater meta, Mário. Tem que botar meta, senão
a Secretaria de Sessões do Edson vai tirar os fundos. Como é que é, Marina? Tem que bater a meta, senão a secretaria que regula as sessões do Edson vai tirar a verba. A Sociedade de Radiologia vai me boicotar se não bater a meta. Se não for a Sociedade de Radiologia, a Regina, a Milene, não dá para fazer sessão. Se bater a meta, a gente dobra a meta. Eu já escutei isso alguma vez em algum lugar. Eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi isso antes. Então tá legal, gente. Vamos ficar por aí. Um abraço para todo mundo. Boa semana. Regina, obrigado. Um beijo para você. E aí manda para mim o chat magrinho, mas manda assim mesmo. Um beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.